E outra coisa, só para concluir, pilhado. O Vitor Pereira falou assim, ó. Ontem a coletiva, né? É uma final. Né? O Dorival tem um poder aquisitivo maior, tem mais jogadores, né? O Flamengo tem um poder aquisitivo maior. Então era sinal que o Corinthians ia passar fácil pelo Fluminense, que o Corinthians tem um poder aquisitivo maior do que o Fluminense. Ele falou isso? Ele falou isso ontem. Estava vendo hoje de manhã. Como é que é? Porque ele fala que o favorito é o Flamengo pelas condições, dinheiro, os atletas do Quem falou isso? O Vitor Pereira. Ele é o técnico mais caro do futebol brasileiro. Aí foi superado, acho que pelo Abel Ferreira, na renovação recente do contrato que o Abel conquistou com o trabalho dele no Brasil. Ele chegou ao Brasil como o técnico mais caro do futebol brasileiro. Ele fala isso. Mais do Abel? Não, o Abel se ultrapassou foi nessa renovação do contrato. Que foi depois. Mas aí vejamos, veja o seguinte, o Abel, se ele passa a ganhar mais, é a partir do que ele consegue no Palmeiras. Ele chega como um técnico desse patamar, ele conquista títulos e aí ele passa a ganhar mais. O Vitor Pereira já desembarcou aqui no Brasil como o mais caro técnico, a mais cara comissão técnica do país. Bem mais caro do que a do Flamengo hoje. E aí eu falei, pô, tava tudo indo tão bem, ó. Tô feliz, a torcida, os atletas, o presidente que anda em volta do presidente. Aí quando ele fala assim, mas o Flamengo, você fala que é favorito, tudo bem, mas o Flamengo tem mais dinheiro, tem mais jogadores. Então o Corinthians era mais favorito que o Fluminense, porque o Corinthians tem mais dinheiro que o Fluminense. Sim. Só essa parte aí que eu não gostei. Ó, a gente vai botar essa declaração dele, porque a gente tem aí, não tem? né, pra ver, porque ele então faz essa comparação. Já que estão falando que o Flamengo vai ganhar porque é mais poderoso, é isso, foi isso que ele falou, que tem mais dinheiro. Não é que tem mais dinheiro que ganha sempre na bola, senão o City era campeão europeu toda hora, ou o Paris Saint-Germain. Já era pra ser campeão europeu. Vamos colocar aí essa declaração do Vitor Pereira sobre o favoritismo que vem sendo dado pro Flamengo. Pelo orçamento do coisa, de certeza absoluta que o Flamengo, né? Pela quantidade de jogadores, que já ganharam títulos, acredito que não há dúvida nenhuma que eles atualmente estão em vantagem. Agora, o futebol é o futebol. O futebol, vamos esperar. Eu não quero estar aqui a fazer promessas porque eu não sou muito dessas. Agora que vamos competir, vamos. Isso garanto. Não sei se ganhamos ou não, mas vamos competir. Isso é garantido. Aí não tem o trecho, mas ele faz a comparação também com o Corinthians e o Fluminense. Não, eu que estou falando. Você você tá eu falando. que tenho que falar. Então, antes de começar o duelo contra o Fluminense, ele tinha que falar, não, nós vamos passar que temos orçamento maior e maior. É isso que eu quis colocar. Bom, eu vou falar só um pouquinho sobre isso, que eu fiz só na abertura do programa uma introdução para a entrada do D'Artagnan. Mas é uma coisa, uma coisa rápida. Tá falando mais aqui, pessoal, tá chegando aqui, tá parecendo mais um pirata. Se botar Tá chegando aqui, é rede social, irmão, tá chegando aqui, ó. Então me fala quem tá falando, irmão. O Carlos Prado lá da Bahia, meu parceiro. O Carlos Prado da Bahia? Manda ele se preocupar com a Bahia, manda ele esquecer a fantasia do pilhado, irmão. Se botar um tapa-olho, é o pirata. Bom, como eu disse, eu fiz uma rápida introdução para a entrada do D'Artagnan e sua espada. Eu queria só dizer rapidamente com relação ao que falou o Vitor Pereira. Eu não vi nada de assintoso e tal. A única coisa que me fez lembrar o Renato Gaúcho. Aliás, eu nem ia falar isso, mas quem me deu uma cutucada foi o Mauro César Pereira. Falando, ele fala você, porque senão vão dizer que é perseguição. Quando o Renato falou que com 200 milhões ele faria também qualquer coisa, né? Ganharia tudo, né? Até campeonato de botão, tudo, né? E aquela frase ele vai carregar para a vida dele toda, sempre que ele fizer alguma coisa que não encaixar, vão lembrar que ele falou isso, né? No caso do Vitor Pereira, mais ou menos nessa linha. Enfrentar o Flamengo hoje não é nenhuma tragédia, independente do salário altíssimo que ele ganha, que chegou mesmo ganhando, talvez porque o Corinthians tenha condições de pagar. O que eu queria, independente do salário dele, enfrentar o Flamengo hoje, esse é um discurso que não é invenção. O Flamengo tem um orçamento espetacular, fatura mais do que a CBF. Né? Comprovadamente tem grana para contratar bons jogadores, para não precisar pensar tanto no futuro, pode contratar um cara já pronto para jogar, como ele pode fazer. Então o Flamengo está com esse mar tranquilo na frente para fazer isso. Eu acho que essa é uma maneira só de dizer, nós chegamos, não temos tanta força financeira, nem elenco, e vamos para uma competição. É aquele negócio de preparar uma trombada futura.
O que acontecer, ele vai depois, se não der certo mesmo, ele vai dar uma reforçada nesse discurso. Né? O Flamengo é o favorito. E, de novo, a mesma coisa que aconteceu com relação ao Atlético Paranaense. Se vai ganhar, vai perder, é uma conversa, mas antes da bola rolar, em 2 jogos, o Flamengo é o favorito. Você pode encaixar até um uzinho a mais aí, não o exagero do D'Artagnan, muito mais, mas um uzinho a mais, você pode encaixar, porque o Flamengo é favorito. Agora, pode ter o futebol permite isso, mas é o favorito. E ele tem toda a razão, né, Vanderlei, no que ele fala. O Flamengo é mais rico, o Flamengo tem mais grandes jogadores, o Flamengo é favorito. Agora, claro que ele quer tirar o peso dele. É lógico. Eu gosto que você olha pra mim olhando pro meu chapeuzinho. Ele olha pro chapéu. É uma coisa pavorosa. Ele olha pra mim. Eu imagino essa curta distância que eu e o Banquete estamos dessa. É realmente um negócio assustador. Não o escudo do Corinthians, que é belíssimo, mas essa vestimenta, essa caracterização, realmente é um negócio. Encaixa patético. É muito patético. Muito, com vários usos. Agora tem um pra caramba. Agora tem vários. Mas tudo bem, a gente convive, vai aturando, né? Faz parte do processo. Agora, o Mauro. Agora, eu só acho importante frisar isso. Ele, por sua vez, é um técnico mais caro do futebol brasileiro, era quando chegou, o que significa o quê? Espera-se mais dele. Espera-se mais de Vitor Pereira, que tem coelhos a tirar da cartola, do que do Dorival, que é um técnico que estava outro dia desempregado e fora do mercado. Ele chegou como um técnico internacional. Ele mesmo falou ontem na coletiva, né, quando perguntaram do clássico. Ele falou, não, eu tenho experiência de muitos clássicos, mas de fato é um clássico especial e etc. Então, tem essa diferença também. Se o Flamengo tem grana, que o Corinthians não tem, né, o Corinthians contrata mesmo sem dinheiro, né? Sempre bom frisar, né? Ter dinheiro ou não, porque faz a menor diferença. Vai lá e contrata. Tem a dívida 1 bilhão. Que isso? Nossa dívida continua em 1 bilhão quase, 950. Ótimo, maravilhoso. Vai lá e contrata mais jogadores. Então, mesmo assim, ele ganhou jogadores. O elenco foi reforçado. O elenco do Corinthians é um bom elenco. E eu acho que aí do banco de reservas, eu imagino que a expectativa do torcedor do Corinthians é que ele faça a diferença, por ser um técnico que é muito competente, muito bom, e consiga, de alguma forma, diminuir essa vantagem técnica que, em tese, o Flamengo possui sobre o Corinthians, que só vai se apresentar se tiver todo mundo em condições de jogo. O que eu acho que vai acontecer, salvo uma eventual lesão, porque a tendência agora é todo mundo meio que tomar cuidado para chegar inteiro nesse jogo. Não acho que o time titular do Flamengo não joga mais até a final da Copa do Brasil. Duvido que escale nesses próximos jogos os titulares. Talvez ele vai botando 2, 3 e outro ali e tal, para ter ritmo de jogo, mas colocar para jogar todo mundo nem faz sentido mais. Agora já foi. Agora tem que jogar com o que é possível. Ontem. Vamp, só para emendar o que você vai falar, o jogador tem que jogar, porque a gente falou, vai ter que ir distribuindo por causa de ritmo de jogo. Você acha que os titulares eles têm que jogar até o dia 12? Quem não tiver com incômodo vai querer jogar. Vão querer jogar. Mas porque pro jogador é bom. Você acha que é bom pra ele se manter? Porque o Flamengo, até chegar a última rodada do Campeonato Brasileiro, são 17 jogos ainda. 14 pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Libertadores. 17 jogos. E eu pegando desde o começo, vendo o pessoal lá fazendo a matemática, o Flamengo joga desde o começo, quando começou a temporada, domingo, quarta, domingo. O ano todo. O Flamengo. Não estou dizendo o time de jogadores. Porque a primeira fase do Campeonato Carioca mesclou muito. Outros voltaram das férias um pouco mais. Né? Ficou treinando separado. Mas o jogador, em algum momento, os caras vão querer jogar. Principalmente se o Palmeiras. Eu acho que ainda não está definido o Campeonato Nacional, não. Para também. Agora para, mano. O Palmeiras tem som. O Palmeiras tem som brasileiro. Tem a vantagem. Mas o Palmeiras tem som brasileiro. Então, mas o Flamengo tem... Eu não estou falando só pro Flamengo, estou falando que... Internacional, Corinthians... O Corinthians eu acho até que não, mas o Inter ainda pega o Palmeiras lá. O Palmeiras tem que pegar Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Não vai ser assim que vai ganhar o campeonato. Pode ganhar o campeonato, mas faltando uma rodada. Para mim vai ser assim. Mas o Inter pega o Palmeiras na última rodada. Pode já estar definido também. O Inter já pegou o Corinthians precisando na última rodada e deu mole. Sim, não, eu tô falando que esse confronto direto que você fala, Inter e Palmeiras, é o último jogo. O Palmeiras já pode ser campeão. Vamos supor que chegue lá precisando. Eu acho que, assim, o torcedor do Flamengo, alguns ainda não entenderam que o brasileiro, a única chance é que o time reserva comece a ganhar todos os jogos, o que é pouco provável que aconteça, né? Vai ganhar um, vai perder outro, vai empatar, porque, evidentemente, o time reserva não é tão bom como o time completo. O time que jogou na quarta-feira, aquele é o time titular.
né? Você pode ter uma variação ou outra ali. Agora, com o time reserva, você vai ter um bom time, mas que não vai conseguir, de repente, ganhar todos os jogos. Então, a tendência é que o Flamengo não alcance o Palmeiras. Tivesse próximo, tivesse vencido os jogos lá contra Palmeiras, Corinthians e Ceará, estaria ali juntinho com o Palmeiras, aí é outra história. Que é mesmo com o time reserva, você está ali botando uma pressão em cima do seu adversário. O Palmeiras está tranquilo, ele pode colocar reserva, ele pode perder ponto, ele pode perder para o Santos domingo e não mudar quase nada para ele. Agora, o perigo que pode representar para o Palmeiras, acho que é o Inter. Se o Inter repetir nesse ano arrancada, aquilo que fez em 2020. Foram então, 9 vitórias seguidas com o Abel Braga. Se o Mano Menezes repetir algo parecido, não precisa ser seguido, não. Tipo assim, ganha 5 jogos, empata 1, ganha, mas aí ele pode encostar se o Palmeiras tropeçar. O Inter tem Atlético Goianiense naquela zona de rebaixamento, depois ele volta em casa, ele enfrenta Santos, o Inter tem 2 jogos em casa seguidos. Fora ele. E o Palmeiras, ele joga contra Botafogo e Atlético Mineiro. Tem aquela rivalidade. Né? Do esquema do clube. O Atlético tem depois do de Santos. sobra. Eu acho que de 9 pontos aí ele vai conseguir somar 5. E o Inter tem condições de somar os 9. O Inter tem condições de somar 9 pontos, sem pegar o Palmeiras. Porque eles se enfrentam na última rodada, né? Não, nessas 3 rodadas que faltam, o Inter pega Atlético Goianiense na rodada agora. Ele pega o Red Bull Bragantino em casa e depois pega o Santos. É isso. Não é difícil ele fazer 9 pontos. Se o Inter vencer os seus jogos e o Palmeiras tropeçar, né? O Inter precisa chegar na última rodada 2 ou 3 pontos atrás. Talvez até 3 pontos, dependendo do número de vitórias. Se o Palmeiras empatar, perdendo pontos com empate, se o Inter vencer, ele tem menos vitórias hoje. Depois dessa sequência é Flamengo no Rio, Inter. Aí pega um jogo duro. Aí tem pega 3 jogos. Duro. Eu acho que dá pra ele somar 9 pontos. Jogo do Flamengo? Dia 5 de outubro. 5 de outubro. Uma quarta-feira. Uma semana antes da final da Copa do Brasil. Sim. Vai pegar um Flamengo. Eu acho que nessa saída do Palmeiras. Reserva. Eu acho que a saída do Palmeiras nesses 2 jogos contra o Atlético Mineiro e o Botafogo, o Palmeiras, se trouxer 2 pontos, tá bom demais. Mas o Palmeiras tá muito. Perdeu muito o Rafael Veiga. Você tá secando muito o Palmeiras também. Não. Tá muito bem encaminhado. Não é secando, não. Eu tô olhando a tabela. Difícil Internacional tirar olha a tabela, irmão. Não é secadura. Não. É porque na rodada anterior, dos 5, aqueles que estavam brigando, o que ganhou mais pontos foi o Internacional de Porto Alegre, em relação, por exemplo, ao líder. O Palmeiras ganhou 9 pontos nos últimos 5 jogos, na rodada passada, quando a gente fez a conta aqui. E o Internacional tinha conquistado 13 pontos. Últimos 5 jogos. 9, outro 13. Então, como todo mundo fala que é uma competição de regularidade, se ele continuasse nessa sequência, ele chegaria, faltando 4 rodadas, com uma diferença de 2 pontos. É só isso que eu estou dizendo. E o jogo do Inter aqui, professor, contra o Palmeiras aqui. 4 jogos. Palmeiras e Inter aqui com um jogo 2 duro. pontos. É isso. O Palmeiras ganhou no último minuto. O Inter aqui, o jogo em São Paulo, o Inter foi para dentro do Palmeiras. Que a coisa muda, mas... O primeiro tempo foi todo do Palmeiras, o segundo foi todo do Inter, de fato. Foi um jogo bem equilibrado, bem difícil. Agora, Vanderlei Nogueira, mais A questão é o seguinte, o perseguidor do Palmeiras hoje, se é que existe, Porque tem não um é o jogo lá. Flamengo, é o Internacional. Porque tem um jogo 8 lá. pontos, quer dizer, não tem outra competição e vai enfrentar em casa. Ou seja, o Inter depende do Palmeiras perder 5 a 6 pontos. Dependendo. A matemática tem, porque contando com a vitória dele. O Palmeiras empata muito e perde pouco. Vence muito também, claro, mas tem acho que 9 empates e 2 derrotas. Os 11 jogos que não venceu no campeonato. Se o Palmeiras empatar, o Inter vencer, daqui a pouquinho ele equilibra o número de vitórias e é possível. Eu acho que hoje quem tem... Eles não falam do Inter, né? Eles ficam falando do Flamengo, falavam do Corinthians, falavam do Fluminense até. O Inter está ali. E ele está conseguindo manter o pico da remada. Mas é um time bem mais fraco que o Palmeiras, né? Se você for ver time. 2020 também era. 2020 também era. Mas era um time... não, para. 11 contra 11, você acha equilibrado o Inter e Palmeiras? Qualquer um aqui no Brasil, não sei pra mim, 11 contra 11 vai pro pau. Agora, não, tá bom, Bob, mas se você for colocar o mano a mano que a gente faz sempre, exemplo, o Palmeiras vai ganhar. Eu vou te falar, com o jogo de ontem, o Vitor Pereira completou 50 jogos com o Corinthians. 20 vitórias, 14 derrotas e 16 empates. 50% de aproveitamento. Qualquer outro treinador já teria caído. Com o salário que ele ganha, ele tinha ido pra caralho, ele tinha dançado lambada, axé, forró, ele tinha ido embora. Eu falei aqui na rodada passada, né? Mas continua assim, essa última rodada. 9 pontos conquistados pelo Palmeiras nos 5 últimos jogos. E 13 pontos conquistados pelo Internacional nos 5 últimos jogos. Se continuar essa atuada aí, o Inter é campeão. É isso, usando isso. Se continuar nessa atuada, vai chegar faltando 4 rodadas,
Tá, porque são 5 jogos, eu estou fazendo um bloquinho de 5 aqui. Você vai chegar nas 4 últimas rodadas com uma diferença de 2 pontos. 4 jogos. Tá legal? Então, tudo pode acontecer. Agora, não, o Palmeiras vai embalar, o Internacional vai tropeçar. Eu sei que pode acontecer, mas são números, hipóteses. E perder um jogador que parece que não vai fazer falta, em 14 rodadas, Rafael Veiga. São 12 jogos falta. 12, né? 12. É um cara que fazia gol. Eu sempre falo assim, quando você pega assim, saiu o Cristiano Ronaldo do Real Madrid, perdeu 50 gols por ano. Quando você perde 50 gols por ano, você vai perder vários jogos, vai empatar. Rafael Veiga, no momento final desses 12 jogos, o Scarpa tá bem, mas perdeu um cara que faz gol. Ele era o artilheiro do time, ele e o Dudu, eram os caras que mais faziam gol. Ô, Bruno Prado, a gente sempre fala, né? E eu, inclusive, falo também que o Flamengo é favorito. Sim. Agora, se pegar os 2 times titulares, com certeza o Flamengo vai ganhar, no mano a mano. Mas não dá pra gente dizer que na maioria dos confrontos os jogadores do Flamengo ganham, mas não por muita distância? Porque, na defesa, o Corinthians ganha em alguns. Se você pegar Cássio e Fagner, são superiores, se você pensar em nome, do que Rodinei e Santos. Que estão muito bem, mas são melhores os do Corinthians. Mas hoje não é uma coisa que nem você vai falar. Hoje o Cássio ainda está agarrando muito. Porque se a gente começar de novo aquela brincadeira de ontem, lá, a gente está falando de conjunto da obra ou momento, né? É importante isso. Não, porque o que eu falo é do time titular do Corinthians, eu não falo elenco. Sim, que é bom time. É muito bom. Se você vai colocar Cássio, Fagner, a cozinha. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Fausto Vera e Duqueiroz. Renato Augusto, Yuri Alberto, Roger Guedes e aí realmente o Mosquito. É o que eu falei pra você ontem, Tico. Mas, cara, é só jogador bom. Nada de contar que nem hoje a camisa hoje o cara vai jogar a camisa 88, 96, 37. Vamos botar como era o futebol. Do 1 ao 6. O Corinthians faz jogo duro. Do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Aí você vai partir pro 8, que é o Renato Augusto, que tá no meio. Só que aí ele vai ter que jogar contra a Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Thiago Maia e o João Gomes, que está vivendo um grande momento. Ele vai ter que pensar muito mais. Até ali vai, até o número 6, que é o Fábio Santos, dá um equilíbrio. Depois, eu acho que o Corinthians melhorou demais. Com o Roger Guedes jogando onde ele gosta, o Yuri Alberto ali deu mais velocidade, o Mosquito volta bem, sai em velocidade também. É outro jogo. O time do Corinthians é bom, né? Mas ali há uma diferença. O time do Flamengo tem jogadores que desequilibram, tem jogadores que estão... o time do Flamengo no coletivo é melhor, né? Um time mais encaixado também coletivamente. O Corinthians agora está conseguindo ter uma formação, teve muita lesão, teve muito problema. Teve jogador que chegou, o Balbuena, o Yuri Alberto e o Fausto Vera chegaram agora, no meio do ano, e hoje são titulares da equipe. Então o Flamengo é melhor individualmente e coletivamente também. Assim, eu acho que o Corinthians vai competir, não acho que o Corinthians vai ser uma presa fácil ali. Mas é o cenário que o professor fala, professor, é o cenário perfeito para toda a organização da competição. Sim, é maravilhosa. Não, mas a gente falou, o Asmar no último programa, ele entendia que era, e é verdade, o clássico dos milhões, o Fla-Flu, sem dúvida, tem história, vai chamar atenção, o Brasil todo. Tudo isso a gente sabe a importância se fosse isso. E aí a gente colocou, mas pode ser Flamengo e Corinthians. E aí nós colocamos sobre a mesa. Mas aí tem força nos dois mercados, também vai se interessar o país todo para acompanhar. E para quem tem os direitos, pegou 2 estados grandões. Essa é a fria. Quem tem os direitos está soltando o rojão. É a disputa dos sonhos, tá certo? Quer dizer, metade do país torcendo. Então é importante. O time do Corinthians que jogou na Itaquera, na Libertadores contra o Flamengo, foi Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e o Piton. Cantígio, Duqueiroz e Maicon, que saiu no primeiro tempo, entrou o Vera. Yuri Alberto, Adson e Mosquito, né? Foi esse time. O Roger Guedes estava no banco, o Renato Augusto estava machucado. E aí o Gil jogou o Bruno Mendes ao invés do Gil, o Fábio Santos não jogou o Piton. Então já era muito próximo, mas não tinha o Renato Augusto e o Roger Guedes ainda ficou no banco, o Vitor Pereira colocou Adson e Mosquito juntos.